Vamos agora falar sobre a saúde dos rins, né? A saúde dos rins para todos é o tema para marcar o Dia Mundial do Rim 2023, que aconteceu ontem, tá? Em Maceió, aqui contará, nossa capital, né? Contará também com uma ação educativa nesse domingo na Orla da Ponta Verde. E quem vai explicar para a gente todos os cuidados que a gente precisa tomar com os nossos rins é a nefrologista, que é inclusive, né? É médica, nefrologista e tesoureira da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional aqui em Alagoas, Ana Catarina Cerqueira Delgado Lopes. Ela conversa com a gente comigo sobre esse assunto. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Quando a gente fala sobre saúde dos rins para todos, que é o tema, né, do Dia Mundial desse ano, dessa campanha. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, é difícil realmente, de fato, ter acesso às informações e à saúde do rim? É muito difícil. Primeiro, porque é uma especialidade nova, a nefrologia, né? Antigamente, o urologista cuidava de tudo, né? Mas devido à importância e a evolução sempre progressiva e crescendo muito o número de pacientes, né, teve que ser criada a nefrologia. E o acesso é difícil, porque não tem muitos médicos ainda, né, com a especialidade, a demanda é muito grande. Os pacientes, a maioria são pacientes, mas sem um esclarecimento, sem acesso direto à saúde, a grande maioria dos pacientes. Então, isso tudo dificulta, né, chegar ao ponto e se cuidar. Pois é, quando é o momento exato que a gente pode, então, procurar um nefrologista? É uma especialidade, como você bem disse, nova, né? E eu acho que poucas pessoas dizem, vou procurar um nefrologista. Quando eu devo procurar? Se você tem alguma doença de base que pode evoluir para insuficiência renal, você tem que procurar o quanto antes para fazer essa avaliação prévia, né? Os pacientes hipertensos e diabéticos, principalmente, que são doenças de base para insuficiência renal, devem ser orientados pelo seu cardiologista e seu endócrino, com quem você faz o acompanhamento, para poder também fazer um segmento com o nefrologista. Muito bem. Essas são, então, as principais causas de acometimento de doenças de rins? São as principais, né? E a gente vê que está crescente, né, no mundo de hoje, esse mundo moderno, né? Quase todo mundo que você conhece é hipertenso, toma um remedinho, minha hipertensãozinha é leve, né? Sou pré-diabético, devido à alimentação, correria, a gente come muito na rua, né? Estresse, falta de atividade física, então isso tudo vai levando a ter mais doença renal crônica, né? Agora, doutora, quando a gente fala sobre doença de rins, né? A gente, me parece ser um órgão que ele demora a se manifestar quando tem algum problema lá. Como que a gente pode perceber que alguma coisa vai errado? Olha, a doença renal crônica, geralmente, os sintomas, ela quando vem apresentar algum sintoma, já está cerca de 70% a 80% do rim comprometido. Nossa. Ele já está numa fase, no estágio, né? A doença é dividida em 5 estágios. Ele já está num estágio 3, um estágio 4, porque o 5 já é quando está funcionando menos de 15%, que já vai precisar fazer a hemodiálise ou o transplante renal, né? Um dos dois. Então, a busca da prevenção são exames. Tá? Na unidade básica, ou o seu cardiologista, ou o seu endócrino, tem que dosar anualmente uma creatinina e fazer um exame de urina, um exame simples de urina, um sumário de urina. Basta isso, é tão simples. Né? Porque a sintomatologia, como aparece muito tardia, e a doença é irreversível e é evolutiva, ela sempre vai caminhar para frente, ela sempre vai piorando dia a dia. Pode piorar rápido, a galope, ou passinhos de tartaruga, vai depender dos cuidados e do acompanhamento. Mas em sendo detectado, né, o problema no rim, a gente consegue fazer um tratamento para evitar chegar num grau maior? Consegue sim. Se você for diagnosticada com insuficiência renal leve, ou seja, um estágio 1, um estágio 2, né, tem medicações, tem cuidado, tem uma dieta, né, tem tudo que a gente pode fazer para tentar estacionar, mas porque não a doença é irreversível, tá? A gente consegue estacionar ou segurar um pouco para ela ir, né,
Porque tem paciente que toma cuidado com a alimentação, faz atividade física, mas tem uma diabetes totalmente descompensada, né? Então, a gente tem em conjunto, sempre em conjunto, a gente tem que ter conexão com o endocrinologista e o cardiologista para conduzir esse paciente. E quando a gente chega já naquele estágio mais avançado, seria o estágio, então, que muitos pacientes, por exemplo, entram na hemodiálise, que é um procedimento tão falado, né? Que tanta gente tem tanto medo de fazer esse tipo de procedimento. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é hemodiálise e por que tanta gente tem medo dela. A hemodiálise hoje não faz mais tanto medo. As máquinas são super modernas, computadorizadas. O paciente, intercorrências na diálise durante o tratamento quase que não tem. Só que o paciente que faz diálise, ele já tem uma bagagem, ele já tem uma malinha, né? O seu pacotezinho das suas outras doenças. Então, às vezes é um coronariopata, né? Como eu já disse, diabético, hipertenso, isso tudo. A função dos rins é o quê? Ele limpa o nosso sangue, ele é um filtro. No momento que ele não funciona, é só a gente imaginar uma máquina com filtro ruim, um carro com filtro ruim, né? Então, se o filtro não está funcionando, nós vamos absorver e ficar no nosso organismo, né? Elementos urêmicos, toxinas, tudo que o nosso corpo fabrica. Quando a gente respira, quando a gente anda, existe tudo um metabolismo que precisa ser excretado, né? E o que a gente come também, medicações, tudo precisa ser excretado. E a grande maioria é toda excretada pelo rim. No momento que o rim não faz isso, vai ter que ter um aparelhinho ou um rim artificial, né? Que se chama capilar, que é o que a gente coloca na máquina para poder o sangue sair do corpo do paciente e voltar depois de passar no filtro. É um sistema fechado, tá? Que hoje não dá risco nenhum ao paciente diretamente, a não ser quando o paciente tem alguma doença de base, lógico, assim, descompensada, como eu falei. E vocês estão com essas programações, né, para esse mês, essa campanha, e vai já ter, inclusive, programação nesse final de semana aqui em Maceió. Isso, Durante a semana, várias unidades, né, todas as unidades HU, tanto privada como pública, realizaram eventos de conscientização nas recepções, com acompanhantes, né? Fizeram no shopping, teve uma unidade que fez no shopping também, sempre de esclarecimento e de alerta, né? O que a gente quer é propagar, porque hoje no Brasil estima-se que 10 milhões de pessoas têm um certo estágio de doença renal. E o censo de 2022, o censo saiu ontem, 153 mil pessoas fazem diálise no Brasil. É muita gente. É um número muito alto. Aqui em Alagoas, cerca de 2.500 a 3.000 fazem diálise também. Então, é muita gente fazendo, né? Então, durante a semana o nosso intuito é propagar, divulgar, né? Para todo mundo ouvir e ir plantando também. E no domingo, nós vamos fazer lá na praia, na Rua Fechada, de 10 horas até as 14, também entrega de panfleto, vai ter equipe multiprofissional lá à disposição, que isso também é muito importante, né? Nutricionista, psicólogo, educador físico, vai estar médicos, tá? Tudo para tirar esclarecimentos e tentar divulgar o máximo possível. Muito bem, então vamos fazer um chamamento para a população, para que as pessoas possam participar da ação que vai acontecer no domingo, mas que também possam, é claro, né, tomar os devidos cuidados com o seu estilo de vida para prevenir doenças do rim. Isso. E é isso mesmo, pessoal. Todos estão convidados para no domingo, tá, comparecer lá na Rua Fechada, ali na Ponta Verde. A tenda vai ficar quase em frente ao Loupana, por ali, para vocês se situarem, tá? Estamos disponibilizando todo o esclarecimento com toda a equipe multiprofissional. Se a sua dúvida é de nutrição, vai ter a nutricionista. Se a sua dúvida é médica, se você tem algum exame, a gente pode dar uma olhada e já fazer o encaminhamento para você procurar um serviço de referência, tá? Aproveite essa oportunidade. Vamos ter também as nefropediatras, que a doença vem crescendo muito com crianças, tá? Tem crianças fazendo diálise no estado de Alagoas, tem crianças transplantadas. Então, quando a gente fala hipertensão e diabetes, que eu sempre frisei bem aqui mesmo, que é o que a gente está chamando a atenção, mas tem que lembrar também que algumas crianças às vezes nascem com alguma malformação ou tem infecções urinárias de repetição. Então, vamos fazer esse alerta também para as crianças, tá? Então, não deixem, não percam essa oportunidade.
Muito bem, muito obrigada pela tua Eu que participação agradeço a oportunidade aqui. em nome da sociedade.